Qual é o sentimento que marca a existência humana? Você já pensou sobre o assunto? Tem algum palpite sobre isso? Achou a questão muito complexa? Então faz assim, fica comigo que no vídeo de hoje nós faremos uma reflexão filosófica sobre esse tema tão complexo. É logo depois da vinheta. Bora lá! Saudações, senhoras e senhores! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, dedicado a reflexões filosóficas de todos os tamanhos que você quiser. Grandes reflexões, pequenas reflexões, reflexões aleatórias que a gente puder fazer. Espero que todos vocês gostem desse espaço que nós vamos criar aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir um favor para todos vocês, que você, por favor, se inscreva no meu canal, que você ative o sininho para notificação de novos vídeos, que se você puder deixar o seu gostei aqui embaixo para dar um estímulo para os algoritmos do YouTube, que você compartilhe isso nas suas redes sociais para mais pessoas conhecerem meu trabalho e que você, se puder, seguir a nossa página lá no Instagram, @filoespiral, beleza? E conhecer um pouquinho mais esse trabalho que eu estou desenvolvendo. Vamos lá responder essa questão que eu deixei para vocês no início do vídeo. Certamente para todos nós que estamos vivos, existir não é a tarefa mais fácil. Pode parecer um tanto quanto estranho isso que eu estou falando, mas uma coisa que a gente acaba pensando sobre a nossa existência é o sentimento que nós temos diante dela. Qual é a sensação que nós mais temos? Qual é o sentimento que predominaria sobre o fato de nós simplesmente existirmos? Os filósofos existencialistas, filósofos que surgiram aí mais ou menos no final do século XIX, no início do século XX, acreditavam que o sentimento que marcava a nossa existência era o sentimento de angústia, certo? Esse sentimento, ele na verdade predominaria sobre cada um de nós e marcaria o que significa existir, propriamente. Entre esses filósofos, eu gostaria de citar, em primeiro lugar, um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que viveu ali de 1813 a 1855. O filósofo Kierkegaard, meus jovens, no ano de 1844, ele escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, e nele discutiu sobre qual seria, o que seria a angústia e por que ela é tão interessante para a gente discutir a nossa própria existência. Nesse livro, gente, que o Kierkegaard escreveu, ele vai trazer uma definição, ele vai trazer algumas ideias sobre angústia que eu gostaria de trabalhar ou discutir com vocês aqui. Veja só, ele fala que a angústia ela é uma qualificação de todo espírito que sonha, e mais especificamente ele ainda traz logo em seguida, um pouco mais à frente no mesmo texto, dizendo que a angústia é a realidade da liberdade enquanto possibilidade para a possibilidade. Vamos ver de novo isso, olha só, a angústia é a realidade da liberdade enquanto possibilidade para a possibilidade. Veja só, gente, quando o nosso caríssimo Kierkegaard trata desse tema tão complexo sobre a existência, ele entende que a existência envolve a questão da possibilidade. E a angústia, ela é necessariamente o sentimento que nós temos diante dessa existência e dessas possibilidades que implicam existir. Ah, mas por que nós nos angustiamos diante da existência? É muito simples, porque aparentemente nós não temos como aprender qualquer tipo de sentido que esteja implícito nela. A vida tem algum sentido? Se tem, nós ainda não sabemos qual é. E existe ainda uma probabilidade ou uma possibilidade de que não exista qualquer sentido para a existência. Como é que nós vamos ter certeza disso? Não sei se teremos algum dia. Então, quando nós nos deparamos com a vida e com a existência e com as possibilidades que ela apresenta diante de nós, diz o filósofo Kierkegaard, nos sentimos muito angustiados. Na verdade, não é necessariamente um sentimento de medo ou um temor, mas a angústia é um sentimento que aparentemente não tem uma causa específica. O próprio filósofo trata dessa ideia. A angústia, ela meio que permeia o que significa essa existência. E por que é esse o sentimento que vai permear? Segundo o filósofo, justamente por conta dessa incerteza que nos assombra. O mundo, meus caros, é uma grande imprevisibilidade. Afinal de contas, quantas coisas acontecem nas nossas vidas, boas ou ruins, e que você não tinha a menor ideia de que iria acontecer. Às vezes, claro, a gente planeja, a gente tenta fazer diferente, ou tenta se antecipar a alguns eventos, mas nem sempre isso funciona. Às vezes, algo que você pensa estar fazendo bem acaba implicando em consequências terríveis, e às vezes aquilo que você de repente pensa que está fazendo, que está indo muito mal, acaba tendo boas consequências.
Ou seja, a vida ela tem uma imprevisibilidade monstruosa, né? Nós somos assolados por doenças muitas vezes, né? Por uma pandemia global, nós podemos enfrentar a morte de entes queridos, nós podemos perder o emprego da noite para o dia. Existem N situações, né? Inclusive a própria morte, que simplesmente nos espreitam sem a gente ter a certeza de que elas irão ou não irão acontecer. E se irão acontecer, quando irão acontecer. Ou seja, esse sentimento de incerteza, ele vai fazer com que a gente sinta, com o perdão, né, desse errinho, mas o Kierkegaard, ele fala que, essencialmente, o sentimento que nós temos diante de tanta incerteza e imprevisibilidade é essa angústia, né, é essa sensação, né, talvez aí de um aperto, né, numa espécie de compressão pulmonar, né, uma certa falta de ar. E aí ele diz que o que nós podemos fazer diante disso? Uma das possibilidades, e diz o filósofo Kierkegaard, é muito interessante a forma como ele aborda o tema, é realizar o que ele vai chamar de salto da fé. Ora, como assim, né? O Kierkegaard, ele entende que a angústia, ela é um sentimento muito importante para você pensar a espiritualidade dos seres humanos. Ele entende que a angústia é um sentimento predominante na nossa espiritualidade. E por quê? Porque ou ela vai nos levar a ceifar a própria vida, ou então ela nos move para um campo que ele vai chamar de fé. Ou seja, ele vai nos jogar para um campo, né, que ele vai chamar de salto da fé. E o que seria esse salto da fé, né, segundo o Kierkegaard, ou aquilo que nós podemos chamar de salto da fé? É justamente quando, mediante essas escolhas tão incertas que nós temos para fazer, nós seguimos. Nós vamos fazer de qualquer jeito, né, acreditando que a gente vai fazer o melhor. Ou seja, é um sentimento de fé, é acreditar em algo que você simplesmente não tem certeza que está ali, mas você vai estabelecer algum tipo de crença firme sobre isso. Então, o salto da fé, ou essa dimensão da espiritualidade humana, não necessariamente no âmbito religioso, tá, gente? Mas a ideia de salto da fé em Kierkegaard é justamente você entender que a vida, pela sua ausência de sentido, pela sua ausência de significados, né, que nos sejam cognoscíveis, que nos sejam entendíveis, que a gente então possa simplesmente se lançar e fazer as escolhas e não ficar sofrendo com essa angústia, o que também seria uma escolha, mas uma escolha um pouco perturbadora, certo? Então, o nosso caríssimo Kierkegaard entende dessa forma. Ora, o sentimento que marca a existência é o sentimento de angústia. Assim como muitos existencialistas, né? Assim como Heidegger, que eu vou falar daqui a pouco, assim como Jean-Paul Sartre e tantos outros filósofos, principalmente aí no século XX, certo? Falando em mais existencialistas, valeria a pena a gente pensar um pouquinho sobre a angústia na perspectiva de um alemão chamado Martin Heidegger, que viveu de 1889 a 1976. É um filósofo bastante recente, portanto. Martin Heidegger, jovens, ele é... Desculpa, né, o cacuete, né? Eu chamei de jovens porque eu tô acostumado a gravar vídeos, né, só para os meus alunos. Mas aqui a gente tá aberto para todos. Fecha parênteses, né? Mas o Martin Heidegger, gente, ele é um filósofo da Alemanha, viveu ali no século XX, inclusive tendo alguns envolvimentos, né, com o nazismo, que inclusive faz a reputação dele ser um pouco questionada, mas ele tem um excelente texto chamado O Ser e o Tempo. E nesse texto, o Heidegger também se questiona sobre o problema da angústia e nos traz aproximadamente a seguinte definição. A angústia é quando nós nos sentimos na presença do nada, é a impossibilidade possível de sua existência. Veja só como funciona a definição ou a ideia de angústia em Martin Heidegger. Né? Na angústia, sente-se em presença do nada, a impossibilidade possível de sua existência. Ou seja, quando nós pensamos mais seriamente sobre o que significa existir, sobre o que significa estar presente no mundo, Heidegger, assim como a maioria dos existencialistas, acredita que a vida ela não tem um sentido implícito e mesmo que ela tenha, seja muito difícil da gente captar. E mediante um mundo sem sentido, o que fazemos? O que podemos constatar? O que podemos fazer? O que podemos escolher? Então, o filósofo Heidegger entende que o mundo ele é uma infinidade de possibilidades, ideia que também será muito desenvolvida pelo francês Jean-Paul Sartre. Mas diante desse sentimento, né, de angústia, por que nós nos angustiamos propriamente dito diante desse nada, ou dessa impossibilidade possível de existir? Né? Ou seja, nós nos deparamos com esse nada que para nós soa um absurdo, mas é, de certa forma, uma coisa que nos é provável se nós deixarmos de existir. Nós estamos tratando justamente da questão da morte. O Heidegger, que entende que nós somos seres lançados para a existência, né, como ele usa em alemão, o Dasein, ele entende que nós somos também um ser para a morte. E o que significa isso? Que de todas as infinitas possibilidades que a vida apresenta para nós, nós temos apenas uma da qual nós não podemos escapar. E o que nós não podemos escapar é da nossa morte.
A nossa vida, repito, infinitas possibilidades, infinitas probabilidades. Mas existe uma coisa que eu e você não podemos escolher, que é a imortalidade. Então, o nosso caríssimo Heidegger entende propriamente que a angústia é justamente a noção desse destino que é absolutamente intransponível. Ou seja, nós iremos morrer e não temos como fazer outra escolha além disso. Diz o Heidegger que diante desse sentimento, dessa angústia do nada, né, essa angústia que a morte, né, vamos dizer assim, vamos melhorar aqui, né, que é essa angústia provocada pela noção de que nós vamos morrer, como que nós podemos lidar com isso de uma maneira um pouco melhor? Diz o filósofo que a angústia ela pode se tornar da necessidade a uma virtude. Você fala, como assim? Como é que eu vou fazer da necessidade uma virtude? Muito simples. Ele fala que a partir do sentimento de angústia nós podemos fazer da nossa existência aquilo que ele chamava de existência autêntica. Ah, mas o que é existência autêntica, Lucas? Gente, é muito fácil. A existência autêntica é aquela que não se prende às mesquinharias da vida, que não se limita a pensar a vida com pequenez, que não fica preso em picuinha, que não vive uma vida medíocre, que não se submete a coisas absolutamente desnecessárias. Quando nós entendemos que a nossa vida ela é um processo limitado, que a nossa existência ela terá um fim, o Heidegger entende que nós podemos nos impulsionar a partir dessa angústia da possibilidade de morrer e fazer desse espaço de vida, de fazer deste momento que você está vivendo aqui agora, um momento que vale a pena, um momento que, né, seja válido para você. Sem fórmulas, sem grandes expectativas, mas que você possa construir a sua própria existência até o momento em que ela cesse. Quando ela vai cessar? Já não importa. O fato é, uma hora vai acabar. Então, é hora de fazer o projeto que nós chamamos aí de minha vida, sua vida, fazer valer a pena. A existência autêntica em Heidegger é você não se permitir, né, se enfiar num comportamento de massa, você se prender a questões que são absolutamente irrelevantes para a sua própria vida, ou se prender a questões que simplesmente fazem você sofrer ao invés de você viver bem. A vida autêntica é a vida de decisão, é a vida onde você constrói os seus valores, é a vida onde você decide, né, como você vai seguir o seu caminho, como você vai fazer da sua existência um verdadeiro projeto existencial ao seu gosto, certo? Olha, não sei se você entendeu, espero que você tenha entendido com clareza as propostas tanto do Kierkegaard quanto do Heidegger. Se vocês quiserem me procurar para a gente bater mais um papo, serão muito bem-vindos. Antes da gente finalizar, gostaria só de pedir mais uma vez, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho para as notificações de novos vídeos. Se você curtiu esse vídeo, dá um gostei lá para dar uma força pra gente e, à medida do possível, compartilhe isso nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer não só esse vídeo, mas o canal como um todo. E também sigam a gente lá na página do Instagram, @filoespiral. Beleza? Agradeço muito a presença de vocês e nós nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!